Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um webinar da Fronius. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o suporte técnico dos inversores da Fronius. Hoje quem vai falar para vocês é o Bruno Lopes, né? Sou eu mesmo. Hoje eu estou sozinho por aqui, então vai ser um pouquinho difícil ficar ligado no chat também, enquanto a gente conversa. Mas a gente vai ter um bate-papo bem interessante, bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre tópicos bem interessantes dentro desse quesito do suporte técnico. Muito bem, vamos falar um pouquinho da agenda para hoje, né? Sobre os tópicos que a gente vai conversar. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da experiência da Fronius nesse mercado fotovoltaico. Logo após, vamos explicar para vocês como que funciona a central de atendimento da Fronius, não só do Brasil, mas a central de atendimento da Fronius internacional e também de cada subsidiária, né, que estão espalhadas no mundo. É bem interessante esse ponto, entender ali como que a Fronius funciona. Um outro ponto bem interessante é, em caso de falha do seu equipamento, quais são algumas verificações iniciais que você pode verificar antes mesmo de entrar em contato com o suporte técnico, porque isso vai agilizar bastante ali o processo e também o procedimento para acionar a garantia e coisas do tipo. E por último, vamos falar de fato da otimização do suporte técnico, né? Então, como você pode ser atendido de uma maneira muito mais eficiente e assim ganhar tempo nesse sentido. Beleza, vamos começar. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da Fronius, né? Então, a Fronius, ela está disponível, ela já está no mercado fotovoltaico, né? Desde 1992. Então, por aproximadamente 26 anos de experiência, a Fronius, ela já fabrica inversores solares. O que isso mostra? Primeiro de tudo, é a experiência, né? Então, a Fronius tem um know-how muito grande nos equipamentos, não só nos equipamentos, como também no quesito de suporte, como atender melhor o cliente. Isso, de fato, é muito interessante. Um outro ponto é a confiabilidade financeira. A Fronius, não só a Fronius Brasil, mas como diversas subsidiárias no mundo, são empresas que são estáveis financeiramente, né? Então, isso dá uma segurança para o cliente final, dá aquela segurança de que quando ele precisar acionar a garantia, a Fronius vai estar lá para ajudar. Um outro ponto é a qualidade, né? A qualidade indiscutível dos nossos equipamentos. E também o suporte técnico, que está disponível ali, o suporte técnico telefone, tanto via telefone quanto e-mail no âmbito nacional e também no âmbito internacional. E uma novidade, né, que em breve vai ser lançado, vai ser o Fronius System Partner, em que ao invés de encaminhar o inversor para realizar a análise aqui na Fronius, um parceiro da Fronius vai até o local, né, até a instalação do cliente e vai realizar a manutenção do inversor lá no cliente. Então, isso com certeza vai ajudar no sentido de poupar recursos financeiros e também no tempo de reparo. Beleza, vamos falar um pouquinho agora da nossa central de atendimento. Como que funciona? A Fronius, ela utiliza uma plataforma de CRM para o suporte técnico. Então, isso não acontece só na Fronius do Brasil, acontece também em todas as subsidiárias e na Fronius Internacional. Quando o cliente ele liga para a gente, ou então ele manda um e-mail, é gerado um número de protocolo para esse atendimento. Então, o formato do protocolo de atendimento é esse daqui. É o CAS, depois tem uma sequência de números e letras. Então, sempre que o cliente ele precisar entrar em contato de novo para falar a respeito do mesmo atendimento, ele pode simplesmente informar esse CAS e os primeiros números e letras, que a gente já tem todo o registro do que foi conversado na primeira conversa, e assim agiliza bastante nesse sentido. Qual que é o grande ponto de utilizar uma ferramenta de CRM para o suporte técnico?
A Fronius Internacional, ela está sempre monitorando as atividades tanto das subsidiárias, né, quanto do suporte técnico internacional também por meio dessa plataforma. Então, diariamente a gente alimenta essa plataforma com dados importantes sobre o que está acontecendo aqui no mercado brasileiro. Isso também acontece a âmbito mundial, né? Por que isso é importante? Caso eles identifiquem que está acontecendo algum problema específico no Brasil, ou talvez caso eles identifiquem que está acontecendo o mesmo problema em diversas subsidiárias, o tempo de resposta, né, o tempo para corrigir esse problema, para talvez lançar uma atualização de software ou algo do tipo, é muito mais rápido. Então acaba que a Fronius ela se preocupa muito com a qualidade técnica dos equipamentos e usa os relatórios dessa ferramenta em favor de fazer um monitoramento geral ali, a âmbito mundial, do que está acontecendo. Verificações iniciais, né? Então, vamos falar um pouquinho do inversor. Basicamente, o inversor ele tem o seu display, né? E ali naquele display ele vai informar ao usuário qualquer anomalia que for identificada. Então, o inversor é o único item de inteligência ali na instalação fotovoltaica. O inversor ele sempre está monitorando a questão de aterramento, a questão dos módulos, os componentes de proteção, as questões de tensões, de corrente. O inversor ele está sempre monitorando essas questões na instalação, esses pontos na instalação. Caso algo fuja do controle, ele vai parar a produção e vai informar por meio de um status na tela. Então, aqui a imagem traz o exemplo do status 307, que significa uma baixa tensão de corrente contínua. Então, a princípio, o que deve ser feito, né? Precisa identificar esse status que está acontecendo no inversor, dar uma verificada no manual o que esse status significa. Então, o manual ele vem junto com o equipamento e se acontecer alguma coisa, se perder, pode entrar em contato com a gente, mas o mais recomendado é entrar no site da Fronius, né? Então, no site da Fronius tem disponível para download o manual de todos os equipamentos. Então, beleza. Dá uma olhada no manual, vê o que esse status significa e realiza as tratativas de acordo com o que foi especificado ali no manual. Então, por exemplo, esse daqui está mostrando o status 307 de baixa tensão. Qual é a tratativa que deve ser feita nesse sentido, nesse caso? A primeira tratativa é verificar a tensão, né? Se a tensão está chegando de acordo, se as chaves seccionadoras do inversor elas estão ligadas. Então, tem uma série de tratativas que podem ser tomadas no caso de cada um dos inversores. Lembrando que o inversor indica um status, não necessariamente é problema do inversor. Às vezes ele só está acusando algo que não está correto ali na instalação. A questão do monitoramento, né? O monitoramento da Fronius ele também vai informar os status que estão acontecendo em campo. Só que o monitoramento ele só manda esses status para o SolarWeb quando atender uma quantidade mínima de ocorrências, né? Então, por exemplo, se o mesmo status ocorreu aproximadamente 15 vezes, vai ter um alerta no SolarWeb que está alguma coisa errada, né? Que deve ser verificado ali na instalação. E é interessante no SolarWeb porque ele mostra o status e ele também mostra a descrição do status. Então, basicamente, é uma dica a mais ali para saber o que pode estar acontecendo. Muito bem, né? Então, verificações e correção das falhas. Nesse slide vem trazendo algumas dicas que são muito interessantes, né? Então, primeira coisa, aconteceu um status no inversor. Qual é o status que está acontecendo, né? Com que frequência que isso está acontecendo? Primeiro de tudo, verifica no manual e tenta fazer as tratativas de acordo com o manual. Um ponto que é bem interessante é a atualização de software dos nossos inversores.
Então, basicamente, a atualização de software é a maneira mais rápida e mais eficiente de você receber, de você conseguir resolver problemas referentes ao inversor. Então, aconteceu alguma coisa, você não sabe direito do que se trata, proceda com a atualização de software, né? Sempre faça a atualização. Baixa ali no site da Fronius, tem disponível as atualizações mais recentes, né? Ou talvez até mesmo pelo SolarWeb, se você tiver monitoramento ativo, você consegue fazer a atualização pelo SolarWeb e provavelmente o seu problema vai ser resolvido. Tem algumas dicas aqui que são bem interessantes, que é no SolarWeb, né? Então, o SolarWeb é uma plataforma muito completa que basicamente nos dá informações sobre os dados elétricos da instalação. Então, no SolarWeb tem ali a aba Análises, né? Então, dá uma olhada nos gráficos de tensão, de corrente, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, para verificar ali se tem algum comportamento anormal. Se você tiver mais que um inversor na instalação e apenas um está identificando um problema, um erro, algum status, o que você pode fazer? Troque os inversores de base, né? Então, dessa forma você vai identificar se o problema está no equipamento ou se está ali naquele ponto de conexão. Agora, se o status ele está acontecendo em mais de um inversor na mesma instalação, é muito provável que o problema não seja no inversor, mas seja na instalação. Se vocês precisarem de algum auxílio, pode entrar em contato com a gente e a gente vai ajudar no que for necessário, né, no que for preciso. Muito bem, agora vamos falar a questão ali da otimização do suporte técnico. Visto que a gente tem aquela plataforma, né, do CRM que a Fronius Internacional ela utiliza para monitorar o que está acontecendo nas subsidiárias e também no mercado como um todo, a gente precisa de alguns dados específicos para cadastrar esse caso e também para reportar para a nossa matriz. Sobre o equipamento, quais são as informações mínimas que a gente precisa, tanto na questão da gente mesmo identificar o problema, quanto para preencher ali os campos no nosso sistema. As informações são o número de série do equipamento, o número do ID do datalogger, ou talvez o nome da instalação no SolarWeb, né, se tiver o monitoramento. E tem algumas questões que nos ajudam ali a identificar o problema, que é a quantidade de inversores, né? Quais foram os testes que já foram realizados, informar se você já realizou a atualização de software ou de firmware do equipamento. Então, todos esses dados são muito importantes, né? A gente vai receber, vai verificar os gráficos no SolarWeb e, dependendo, a gente já consegue dar um diagnóstico ali de primeira. As informações sobre a empresa, né, sobre o contato, também são muito importantes para o sistema da Fronius. Então, para cadastrar um caso no nosso sistema de CRM, a gente vai precisar do nome da empresa, né, ou do cliente final, vai precisar do endereço completo, então seria rua, CEP, cidade, né, e também do nome, sobrenome e e-mail. Essas informações aqui são cruciais para a gente, pelo menos, conseguir abrir um protocolo de atendimento, né, para o cliente. E essas informações aqui também são cruciais, mas são mais importantes para a gente conseguir ter o diagnóstico do que está acontecendo. Contato com o distribuidor. Então, a Fronius ela é fabricante apenas dos inversores, né? A Fronius fabrica os inversores. O distribuidor, o que ele faz? Ele adquire os inversores da Fronius, adquirem os módulos de outro fabricante, cabeamento de outro fabricante, as proteções de outro fabricante e faz ali uma solução completa para abastecer ali o integrador. Até aí, beleza, né? A gente sempre recomenda que o primeiro contato do integrador que está tendo um problema em campo seja com o distribuidor. Por quê? O distribuidor, o inversor, ele é apenas um dos componentes do sistema fotovoltaico. Né? Então, tem diversos outros componentes que também podem ter defeitos.
e coisas do tipo. E o distribuidor, ele sabe exatamente quais foram os componentes que foram utilizados ali para montar aquela solução que foi adquirida, né? Eles têm todas essas informações, então, a princípio, um primeiro contato, o distribuidor, ele vai conseguir te ajudar melhor, certo? É importante salientar também que todos os distribuidores da Fronius, eles têm um treinamento, né? Eles são treinados, eles conhecem bastante do equipamento e eles também podem te ajudar caso seja uma questão do inversor. Caso você tente entrar em contato com a gente, porque nós também temos, né, uma central de atendimento, e caso vocês queiram entrar em contato com a gente e não estão conseguindo contato telefônico, alguma coisa do tipo, vocês podem entrar em contato com o distribuidor, pois eles têm uma linha direta com a Fronius, né? Então, se for necessário, se for identificado, por exemplo, um problema de equipamento, o próprio distribuidor ele vai entrar em contato com a gente e vai passar todas as informações, né? Todos os testes que já foram realizados, só para a gente abrir um protocolo de atendimento, né? Então, fazer o registro no nosso sistema e já dar as tratativas necessárias. Então, resumindo nesse ponto, primeiro contato, entre em contato com o distribuidor. Ele te vendeu o sistema completo, né, como um todo, e vai poder te ajudar melhor ali num primeiro momento. Caso fuja um pouquinho ali do escopo do distribuidor, poderá entrar em contato com a Fronius. Caso não consiga entrar em contato com a Fronius, pode entrar em contato com o distribuidor, que eles têm um contato direto com a gente consegue entrar em contato com vocês. A Fronius, ela também recebe, tem uma demanda muito grande de e-mails, né? Então, os clientes eles podem entrar em contato com a gente por e-mail, informar algum problema, alguma melhoria, algo do tipo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre e-mails que não são eficientes, né? Que não nos ajudam muito a resolver o problema da melhor maneira possível. O primeiro exemplo que a gente pode citar é esse daqui, né? Então, o cliente ele apenas colocou ali no título, por incrível que pareça, isso acontece bastante. A gente recebe e-mails assim. Só com o título, meu inversor primo não liga. Então, esse tipo de informação para a gente é muito vaga, né? A gente precisa saber quais foram os testes que foram feitos, o que significa não liga. Ele não liga o display, ele não está produzindo. Então, esse tipo de informação está muito vaga. Tem clientes que eles até colocam ali a descrição, né? Às vezes eles mandam um e-mail no título e também colocam na descrição, mas a descrição ainda continua vaga. Agora, qual é o ideal para a gente poder ajudar da melhor maneira possível? O ideal são todas essas informações, né? Então, o número de série do equipamento, quais foram os testes que foram realizados, né? Então, nesse caso, foi verificado o nível de tensão de corrente alternada e informou também que o display não acende, né? Então, já se tornou ali um tipo de informação mais completa que a gente pode ter uma tratativa mais efetiva. Então, não vai ficar aquele monte de troca de e-mails, né? Só para pedir informações. Nesse ponto já agiliza bastante. E o caso perfeito, né? A assinatura do e-mail. Então, para a gente, a assinatura do e-mail é muito importante. Porque por meio desses dados, a gente vai conseguir cadastrar, né, esse cliente na nossa plataforma de atendimento e vai agilizar bastante. Então, recapitulando, o e-mail ele deve ser completo. Evite dar descrições simples apenas no título, né? Escreva o e-mail com informações detalhadas, com o número de série, com os testes que foram realizados, né? Com uma descrição detalhada também da anomalia que você está encontrando, né? Então, a gente viu aqui que o inversor não ligar pode se tratar de várias coisas. A partir do momento que a gente sabe que o display não está acendendo, já é uma outra tratativa. Então, essas informações nos ajudam bastante. Um outro ponto interessante que eu quase esqueci de falar é que se você já tiver um protocolo de atendimento e quiser informar no e-mail, é importantíssimo, né? Então, esse protocolo de atendimento a gente vai jogar no sistema e basicamente já vamos ter uma prévia ali do que já foi conversado. Isso ajuda bastante no diagnóstico da falha. Muito bem, né? Análise via monitoramento.
Por que a gente sempre pede ali para informar o monitoramento da instalação? Através do monitoramento, através dos gráficos ali, que estão ali no histórico, a gente consegue identificar diversas falhas, né? E o monitoramento da Fronius, ele é muito completo. Então, nessa foto, você está indicando só algumas informações que a gente consegue, mas é possível conseguir muito mais informações que isso. Então, dependendo da falha, pelos níveis de tensão de corrente alternada, ou talvez pelos níveis de tensão, pelo comportamento do gráfico de geração, ou talvez pelo gráfico de tensão, a gente consegue identificar qual é a falha. Então, para tornar o suporte técnico mais eficiente, para a gente conseguir identificar a falha mais rápido, envia para a gente, né, sempre informe o número do ID do Datalogger, que é aquele número que começa com 240, que a gente consegue fazer uma varredura da instalação pelo nosso sistema e assim identificar a falha de maneira muito mais eficiente e muito mais rápida. Basicamente é isso, gente. Esse foi o webinar de hoje, tá bom? Então, esses são os contatos da Fronius. Se você tiver alguma sugestão para os próximos webinars ou tiver alguma dúvida sobre a Fronius no geral, você pode entrar em contato no saque, né? Então, saque@fronius.com. Suporte técnico. Se você estiver enfrentando algum tipo de problema, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente também, né? Pelos ramais. E também por e-mail, que é o pv.service.brasil@fronius.com. Aqui também tem o contato de vendas da Fronius, né? Então, vendas.solar@fronius.com. E caso você tenha perdido algum outro webinar, não se preocupe, né? Acesse o nosso canal no YouTube. Todos os webinars são registrados e estão ali no canal da Fronius Solar, dentro da playlist Fronius Brasil. Tá bom? Obrigado pela audiência de todos e tenham um bom dia.